O que você faria se no meio de uma viagem por uma estrada deserta, seu carro quebrasse, não houvesse sinal de celular e a única opção fosse invadir uma casa abandonada para conseguir ajuda? Foi exatamente isso que Melissa, sua irmã Kayla e dois amigos fizeram, mas o que parecia uma solução rápida se transforma no pesadelo quando eles cruzam o caminho de Parafuso, um caminhoneiro psicopata que não perdoa quem mexe no que é dele. Essa é a história de Joyride 2, ou como ficou conhecido no Brasil, Perseguição 2, O Resgate. E galera, devido ao sucesso do Perseguição 1, que foi o primeiro vídeo aqui do canal que já bateu mais de 12 mil visualizações graças a vocês, eu decidi abrir a votação e como esse filme foi o vencedor, eu trouxe hoje esse resumo para vocês. A única diferença de Perseguição 2 para o primeiro filme é que no primeiro filme a psicopatia do caminhoneiro é desencadeada por uma brincadeira de mau gosto feita pelos irmãos, já que nesse filme ele basicamente mata pelo prazer de matar. E galera, eu não mencionei no primeiro vídeo que a parte 1 desse filme tem um final alternativo e basicamente nesse final, os dois irmãos conseguem derrotar o caminhoneiro. O estúdio por sua vez preferiu a versão original, já que no primeiro filme há uma deixa para uma continuação. Hello? Looking forward to the storm. Keeps everyone inside. Perseguição 2 gira em torno de 4 mongoloides que estão numa estrada para Las Vegas e claro, como em todo clichê de filme de terror, o carro deveria dar problemas. Sem sinal, eles encontram uma casa abandonada e decidem invadir o local. Galera, eu não preciso dizer nada para vocês sobre invadir uma casa nos Estados Unidos, onde até os bebês andam com a arma. O desfecho dessa situação eu conto para vocês logo em seguida, mas antes galera, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem um like e ativar o sininho, já que isso ajuda demais a gente a continuar trazendo vídeos aqui para o canal. Então sem mais delongas, bora derrotar o caminhoneiro psicopata em Perseguição 2. Hello? I believe you have something of mine, but now I got something of yours. Follow everything I say. You'll all be reunited soon. O filme se inicia quando vemos três jovens que, assim como em todo filme de terror, não são muito inteligentes, em uma estrada para Las Vegas, até que eles param num posto de gasolina para que Kayla possa encontrar com o namorado que ela conheceu no MySpace. E sim galera, se você se lembra do MySpace, certamente você tem mais de 30 anos. E pelo diálogo que eles têm aqui, já se percebe o nível dos personagens desse filme. Aqui temos Melissa, que é a namorada do Bob, que não serve pra nada nesse filme, e a Kayla, que é a namorada do Nick, que é o típico personagem que você fica torcendo pra morrer desde o início do filme porque o cara não cala a boca um segundo. Saindo desse posto, eles decidem pegar uma estrada de terra que o Nick menciona que poderia ser mais rápida, já que não deveria ter nenhum tráfego. O Bob até tenta argumentar para irem pela rodovia, mas como eu falei, ele não serve pra nada nesse filme, as garotas o convencem a ir pela estrada mais rápida. E claro, poucos quilômetros dali, o primeiro clichê de todo filme de terror, que é o carro estragar do nada. Eles decidem caminhar até encontrar alguma civilização, até que encontram uma casa abandonada que eles decidem simplesmente invadir. E aqui vemos a primeira idiotice desses jovens, que é quando o Nick quebra o vidro da casa, fica gritando igual uma donzela lá dentro, e quando o Bob arromba a porta, ele está lá como um palhaço com mais uma das inúmeras piadas sem graça dele nesse filme. No porão / celeiro da casa, eles encontram um carro e decidem ter a pior ideia possível até aqui. Levar o carro até a próxima cidade, alugar outro e no dia seguinte voltar e colocar o carro onde eles pegaram. Como se a ideia não fosse burra o suficiente, Melissa decide deixar um bilhete com seu número de telefone. Galera, vamos aos fatos. Você invade a casa de um estranho, quebra tudo lá dentro, leva o carro do sujeito e deixa um número de telefone para o dono te ligar em caso de algum inconveniente. Aqui entraria o primeiro como derrotar desse filme, porque você jamais invade a casa de um estranho e muito menos quebra as coisas lá dentro. Então pra mim, o filme já terminaria aqui. Na noite do mesmo dia, o caminhoneiro chega e vê a situação como deixaram a casa. Troca para o dia seguinte, quando vemos os jovens em um restaurante, quando passa o caminhoneiro e aqui vemos a cena que basicamente define o enredo do filme, que é quando a Kayla mostra o dedo para um caminhoneiro. No restaurante, o parafuso de alguma forma captura Bob e logo em seguida liga para Melissa, dizendo que ele sequestrou Bob, e aqui vemos esse show de atuação dessa atriz.
Galera, eu mencionei que a Kayla tinha mostrado o dedo para um caminhoneiro que havia passado antes. Quando o Parafuso liga para Melissa, ele diz que era ele no caminhão e que agora ele queria o dedo que a Kayla mostrou para ele. Se vocês se lembram do primeiro filme, o método que o caminhoneiro utiliza aqui é basicamente o mesmo. Ele segue ameaçando os jovens que se eles procurassem a polícia, eles nunca mais veriam Bob, e ele também faz os jovens fazerem uma série de coisas. Sem contar que ele persegue os jovens o caminho todo. Como eu disse antes, Parafuso diz que quer o dedo que a Kayla mostrou para ele e que era para Melissa cortá-lo e trazê-lo para ele no lugar que ele indicaria. Eles tentam enganar o caminhoneiro e passam no necrotério, onde a Kayla corta o dedo de um cadáver. E galera, eu não sei quanto a vocês, mas eu achei esse filme muito fraco no quesito atuação. Olha a forma que esse médico vem falar com eles no carro. O Parafuso então passa um endereço para eles encontrarem com ele, e quando eles chegam nesse lugar, ele diz para Melissa tirar a roupa e começar a fazer um strip. A Melissa então, ao tirar a roupa, vai até o caminhão entregar o suposto dedo da Kayla e descobre que é um caminhoneiro qualquer que está ali, ou seja, o Parafuso mandou outro caminhoneiro para o endereço. Como eu mencionei antes, o Parafuso sabia que eles haviam passado no necrotério e sabia que o dedo não era o da Kayla. A cena então troca para o caminhoneiro entrando num bar enquanto Bob está preso no caminhão. O barman sai para fumar Maconha! e vê o Bob pedindo ajuda de dentro do caminhão. Quando ele diz que vai tentar tirar o Bob dali, o caminhoneiro o ataca e arranca a mandíbula dele. E se você se lembra bem, isso é uma clara referência ao primeiro filme quando o caminhoneiro atacou aquele hóspede no hotel. A cena então corta para Melissa, que está chamando o Parafuso no rádio. O Parafuso volta a dizer que ele quer que eles façam algo para ele e dessa vez quer que eles consigam crack. Eles então vão até uma corrida de caminhão e o Parafuso diz que quer que o Nick se vista de mulher e vá até os caminhoneiros dizendo que ele está buscando por crack. E aqui a gente vê o personagem do Nick, o personagem fodão que ele quis passar o filme todo se desfazer em uma garota indefesa. Porque ele diz pro Parafuso que não vai se vestir, mas a Melissa ameaça ele dizendo que ele vai sim se vestir de mulher ou ela vai matar ele. Ele então começa a chorar dizendo que até as tatuagens dele são falsas. No meio desse balaio de gato, o Parafuso sequestra o Nick e quando a Melissa e a Kayla vão atrás dele, ele começa a persegui-las. Novamente, praticamente uma imitação do primeiro filme, quando ele está perseguindo Lewis e Fuller. Parafuso então decide acabar com a brincadeira e bate no meio do carro, finalizando assim a Kayla, já que a Melissa conseguiu fugir do carro. E galera, eu queria deixar passar isso, mas eu tenho de mencionar essa cena que parece que foi editada por um senhor cego de 80 anos. Que beleza, ficou ó, uma bosta. Após essa cena, o Parafuso coloca o Nick e Bob para jogar um jogo esse que resulta na finalização do Nick. Galera, aqui não tem muito o que fazer, nesse jogo qualquer um dos dois perderia. O Parafuso então está prestes a finalizar Bob, quando aparentemente uma moto de polícia estaciona na sua propriedade. Ao ir verificar, Melissa o ataca, consegue deixá-lo inconsciente e comete também aquele erro clássico de todo filme de terror que é não comprovar se o vagabundo já foi de base. Bob diz a Melissa para entrar no caminhão e tirá-los dali, porém ao conseguir arrancar o caminhão, Parafuso está ali em cima do caminhão, quebra o vidro e começa a segurá-la. Um jeito fácil de derrotar aqui seria ela frear o caminhão de uma vez, derrubá-lo e logo passar por cima, mas ela não faz isso e continua dirigindo. Galera, esse filme é cheio desses clichês de filme de terror desde o início. O carro quebra, não verificam se o Parafuso está morto quando a Melissa ataca ele e por aí vai. A Melissa continua dirigindo enquanto o Bob consegue escapar da parte traseira do caminhão que tinha ficado quando a Melissa saiu. E do nada galera, mostra a Melissa dirigindo à noite, troca pro Bob e já está amanhecendo. Nisso, muda pra cena da Melissa dirigindo de novo e o Parafuso dentro do caminhão com ela. O cara, ao invés de matá-la logo, chega por trás e dá um susto nela. Sinceramente, galera, eu não tô aguentando esse filme. A Melissa consegue bater em uma caixa d'água, sei lá, pular pra fora do caminhão e vemos o Parafuso tentando conduzir o caminhão, mas cai em um penhasco e o caminhão explode, sem nenhuma chance de sobrevivência do caminhoneiro.
Bob então encontra Melissa e os dois fogem dali. A cena final mostra uma mulher com um carro estragado na estrada e aparece um caminhoneiro para ajudá-la, deixando assim uma brecha para um terceiro filme. Perseguição 2 teve um orçamento de 5 milhões e faturou, até onde eu sei, perto desses mesmos 5 milhões, o que não sei o que fez o estúdio fazer uma continuação. Na minha opinião, esse filme é bem horroroso, galera, desde as atuações dos personagens até os clichês, já que em grande parte desse filme eles ficam tentando fazer referência ao primeiro filme o tempo todo, seja com atitudes dos personagens, falas, e nesse filme eles tentam dar um foco maior ao caminhoneiro. Sério, galera, se vocês assistirem esse filme em inglês, vocês verão como os diálogos são forçados e parece que muitas vezes o diálogo foi gravado fora de cena. Sendo assim, com as atuações pífias dos personagens e um roteiro arrastado, eu dou uma nota 3 para esse filme. Mas me diz aqui nos comentários, galera, se você curte esse filme e se vocês querem a continuação, já que por algum motivo lançaram o Perseguição 3. Eu peço para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo e valeu!